Que bom estar com vocês nesta noite para compartilharmos mais um pouco da palavra do Senhor e como o Senhor tem falado ao nosso coração. Hoje eu quero trazer para você uma analogia entre os patriarcas. Essa dinâmica que Deus tem para trabalhar. A forma de Deus agir com cada um. Nós não podemos achar que da maneira que Deus faz com o outro, Deus vai fazer conosco. Ou da maneira que Deus faz conosco, Deus também vai trabalhar na vida do outro. Deus é muito dinâmico. E com cada um, Ele trabalha de uma maneira. E aí nós vamos nos voltar para a história de Abraão, para a história de Jacó e para a história de Isaac. E nós vamos ver essa atuação de Deus, conversando com cada um, desafiando cada um, tratando de cada um e colocando cada um dentro do caminho, do propósito que o Senhor tinha para eles. Eu quero falar a respeito de fidelidade ao propósito. Uma vida sem propósito é uma vida sem sentido. Se você não sabe aonde você quer chegar, se você não sabe aonde é o seu destino, qualquer lugar para você vai servir. Então eu e você precisamos de um destino, eu e você precisamos de um propósito, e nós precisamos ter clareza disso para nós. Tem uma declaração que diz o seguinte: o posicionamento correto, e é isso que eu e você vamos precisar. O posicionamento correto, adequado para diferentes momentos da vida. Então, é isso que eu quero que, enquanto a gente vai passando pela história de cada um deles, você perceba essa atuação de Deus. Porque o que eu quero te desafiar o seu coração nessa noite? Eu quero desafiar o seu coração nessa noite a discernir o propósito de Deus para a sua vida. E responder se você está realmente agindo de forma adequada. E se você estiver realmente agindo ou respondendo de forma adequada, você vai entender a ação de Deus nos momentos diferentes da sua vida, nas estações diferentes da sua vida. Porque nós temos falado muito aqui que nossa vida é feita de estações. Nós temos tempos de conquistas, nós temos tempo de espera, nós temos tempo de frustrações, perdas e decepções. Então nós passamos por toda essa dinâmica e nela Deus atuando nas nossas vidas. Vamos começar com Abraão. Quando nós olhamos para a história de Abraão, nós vamos verificar que Deus deu um propósito a Abraão e os seus descendentes. Quando Deus chama Abraão, Deus não está apenas enxergando Abraão. Deus está enxergando a geração dos seus filhos. Deus está enxergando a geração dos seus netos. E nós precisamos entender que Deus enxergava a mim e a você. Porque a partir do momento que nós nos convertemos, a partir do momento que nós entregamos nossa vida a Cristo, nós estamos debaixo dessa promessa. Nós somos alvos desse destino de Abraão. Então eu quero desafiar você a entender essa mensagem e responder da forma que você precisa responder. Quando nós encontramos Deus falando primeira vez com Abraão, nós enxergamos Deus desafiando Abraão sair do seu lugar de conforto. Abraão era filho de família de comerciante. Ele era de classe média para alta da sociedade. Ele, com a sua família, desfrutava de muito conforto e de muito respeito. Terá seu pai era um homem respeitado, era um homem influente. Então Abraão já desfrutava de um conforto muito grande na sociedade da época. Então ele era um privilegiado do seu tempo. E aí
Deus chega para Abrão, se você for comigo, para o capítulo 12, do versículo 1. Vocês podem dar glória a Deus aí? Se você vai para o capítulo 12, versículo 1, você vai se deparar com a primeira vez que Deus fala com Abrão. E o que Deus fala? Qual era a mensagem que Deus trazia para o coração daquele homem? Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Então, olhando para esse texto, olhando para o exemplo de Abrão, qual é o desafio? Como que Deus provoca Abrão? Deus provoca Abrão na sua estabilidade. Deus provoca Abrão no seu conforto, ou na sua área de conforto. E a ordem, a orientação é: sai da terra. Era o teor da mensagem de Deus. Se movimenta, sai da terra. Aceitar o desafio de Deus exige confiança em Deus. Todas as vezes que Deus chegar até você e te fazer um desafio, Ele vai exigir de você confiança, porque inúmeras vezes nós já pregamos aqui nesse altar que quando Deus fala, Deus não nos dá o quadro todo pintado. Ele não nos dá de uma só vez todas as peças do quebra-cabeça. Ele vai falando por etapa, da forma que nós vamos nos movimentando, da forma que nós vamos obedecendo, que nós vamos respondendo. Ele vai falando, Ele vai trazendo coisas novas e direções novas para o nosso coração. Então, se você estiver disposto a ouvir o Senhor e a respeitar o Senhor, então você vai precisar decidir confiar em Deus. E a confiança em Deus é algo difícil de alcançarmos, porque ela nos faz caminhar em dependência, mas não numa dependência escura ou sem direção, uma dependência clara de que Ele governa as nossas vidas, que Ele não é irresponsável, que nós não corremos perigo, porque Ele tem nos chamado, e o seu chamado vai fazer com que as suas bênçãos se cumpram em nossas vidas. Só que uma coisa não podemos perder de vista: Ele é responsável, Ele nos protege, Ele nos sustenta, Ele nos abençoa. Só que todas as vezes que eu me colocar diante de um propósito de Deus, eu vou correr riscos. E às vezes o que acontece comigo e com você não é nos dispor a crescer em confiança, mas nós não queremos correr riscos. Nós não queremos correr risco de sermos confrontados. Nós não queremos correr riscos de sermos questionados, de sermos apontados. Nós não queremos correr riscos de assumir responsabilidades que vão exigir mais do que nós queremos oferecer. E todas as vezes que Deus chegar e colocar o propósito diante de nós, nós vamos precisar correr risco. E eu gosto de dizer também que ao sair da zona de conforto, porque Abrão estava na casa do seu pai, numa família respeitada, numa família de conforto, de estabilidade, e Deus chega para ele e diz: sai da sua zona de conforto, Abrão. Todas as vezes que Deus te chamar e te movimentar para você sair da sua zona de conforto, é porque Ele quer te conduzir para o desenvolvimento da maturidade. E quando Deus me toma pelas mãos e me movimenta para que eu possa desenvolver a maturidade, eu vou sofrer. Por que eu vou sofrer? Porque crescer, a gente sempre diz, crescer dói. Crescer deixa marcas, crescer deixa cicatrizes. E muitas vezes crescer deixa machucaduras abertas.
Só que nós já aprendemos em Deus, nós já aprendemos através do Espírito Santo, que se você está na fase do crescimento, da maturidade, e você se enxerga com feridas abertas, você vai correr para o altar do Senhor, para que o bálsamo de cura seja aspergido sobre você. Porque não ser curado é mais arriscado do que obedecer e sofrer por obediência. Porque nós já aprendemos, já ensinamos isso para vocês inúmeras vezes, que uma ferida aberta, ela é habitat de demônios. Não só habitat de demônios, ela é campo de exploração. Então, se alguém me feriu, se alguém me quebrou, e eu fico mantendo essa ferida aberta com ofensas, com mágoas, eu vou simplesmente dar direito para ser explorada espiritualmente. Talvez você possa ignorar a exploração espiritual, mas ela é uma realidade nas nossas vidas. Muitas pessoas que eram para estar rompendo em todas as áreas da sua vida, muitas pessoas que eram para estar crescendo, que era para estar evoluindo na sua vida espiritual, emocional, profissional, se sentem amarradas, não conseguem se mover e fica questionando Deus por que não sai do lugar. Não sai do lugar porque tem ferida aberta. Qual é então? Eu dizendo para vocês, sem medo nenhum de errar, sem medo nenhum de fazer uma heresia. Então como que eu vou abrir todas as portas para que a mão do Altíssimo me movimenta, para que eu alcance os sonhos do meu coração, para que respostas extraordinárias cheguem até a mim, encarando as minhas dores, me apresentando ao Senhor e deixando o Senhor me curar. Não importa o que fizeram comigo, não importa o que falaram de mim, não importa para onde me lançaram, ou qual porta fechou diante de mim, não importa isso. O importante é que eu sei que o meu Deus é um Deus todo-poderoso, que me chamou pelo nome, que tem uma palavra para o meu coração, que tem um destino para a minha vida, que me dá condições de superar minhas feridas, e todas as vezes que eu supero as minhas feridas, eu estou livre para ir mais longe, mais alto e experimentar mais do Senhor. Então, quando eu olho para essa palavra, eu vejo que Abrão, ele foi esticado no seu ponto máximo. Não é porque ele era especial, não era simplesmente porque ele foi encontrado. Ele foi escolhido no meio de toda aquela geração. Tinha algo muito diferenciado na vida de Abrão, porque no meio de toda a sua família, no meio de todos os seus amigos, no meio da sua sociedade, ele foi encontrado por Deus para ser pai de multidão, para ser referência espiritual, para ser patriarca, para ser aquele que iria carregar a autoridade, para fazer com que não só a sua nação, mas todo aquele que um dia encontrasse com Cristo se tornasse filho de Abraão. Então, se você já aceitou Jesus como seu único e eterno Salvador, eu estou dizendo que você é classificado como filho de Abraão. E a promessa que estava sobre ele, quando ele disse: eu vou multiplicar sobre ti a tua bênção, eu vou te cercar por todos os lados, eu vou fazer as tuas mãos prósperas, os teus inimigos não poderão te deter, porque eu serei aquele que defenderá a tua causa. A promessa que foi dita a Abrão chega até os seus filhos, chega até você, chega até a mim, porque é isso que a palavra do Senhor diz. Mas quando eu encontro Abrão sendo esticado no seu máximo, precisamos lembrar um pouquinho de alguns eventos que aconteceram na vida de Abrão. Talvez você tenha uma vida muito boa, muito confortável, como Abrão. Talvez você nem precisa se esforçar muito, porque tudo está muito bom, tudo está muito bem. Isso também era uma realidade na vida de Abrão. Só que a partir do momento que Abrão ouve o Senhor e responde, no seu trajeto, na sua caminhada, vai estar acontecendo alguns eventos
que vão mostrar a humanidade, que vão mostrar a fragilidade e que vão mostrar o poder de Deus com Abraão. O primeiro evento que a gente precisa estar olhando é o momento que Deus diz que vai destruir o povo e a cidade no qual Ló, sobrinho de Abraão, morava. Se nós lembrarmos da palavra, e se você conhece a história, você vai entender que Ló sai com Abraão de Terá. E Ló começa a caminhar com Abraão. Quando a gente lê a história, dá uma impressão que eles vão caminhando pelo deserto, em conquista do lugar que Deus tinha separado, mas que eles viviam um tempo de escassez, nada disso. Eles vão prosperando, eles vão enriquecendo. E chega um momento que Ló e Abrão tinham muitos animais, muitos gados, ovelhas. Nem sei se é gado, tá, gente? Estou falando gado, ovelhas, muitos animais. E aí, a palavra do Senhor vai dizer que Ló, os pastores de Ló e os pastores de Abrão começam a brigar. Porque não dava conta de um controlar o rebanho do outro. E separar pastagens melhores, um para o rebanho do outro. E na briga dos pastores, do sobrinho de Abrão com os pastores de Abrão, no cuidado com o rebanho, Abrão mais Ló começam a também discordar. E aí, Abrão, a gente vai dizer que encontramos nele características extraordinárias que eu e você precisamos ter. Porque ele é gentil. E na sua gentileza, ele olha para o seu sobrinho e diz assim: escolhe as melhores terras. Delimita qual é o campo que você quer. Você pode ter a liberdade de escolher o melhor para você. E aí, Ló escolhe as campinas que ele queria que se tornasse dele para fazer crescer o seu rebanho. E Abrão dá continuidade na história, na vida. Só que nós sabemos muito bem que vai chegar o momento que há uma guerra onde a cidade vai ser destruída. Porque o povo começa a desviar totalmente de Deus. E é tão interessante a aliança que Deus faz com Abrão, que Deus diz para Abrão: Abrão, a minha aliança é com você. Ló, por, vamos dizer assim, ambição, talvez por não discernir tempo e propósito, talvez disputando o lugar com você, os rebanhos com você, ele tomou uma decisão errada. E eu vou te dizer, todos vão ser destruídos, até mesmo o seu sobrinho. E aí a gente vê Deus trazendo para Abrão a resposta, dizendo o seguinte: olha, eu não vou poupar ninguém, nem mesmo seu sobrinho eu vou poupar, Abrão. Eu só estou te avisando qual é a intenção do meu coração e o que eu vou fazer. Qual é a postura de Abrão? Abrão se levanta e diz: não, se o Senhor encontrar 50, o Senhor salva. Se o Senhor encontrar 30, o Senhor liberta. Ao ponto de Deus dizer: eu vou ser fiel com você e vou proteger a sua família. Vou proteger aqueles que são teus. Mas se você continuar olhando para a palavra do Senhor, você vai encontrar um outro evento na vida de Abrão. E um evento que ele precisa respaldar a minha amizade, a minha intimidade com Deus. Que depois de muitos anos caminhando em direção à terra prometida, Abrão conquistou todas as coisas. Eu tenho falado muito sobre esse texto porque é algo que tem mexido comigo. Abrão conquistou muitas coisas, conquistou território, conquistou confiança, se tornou um dos homens mais poderosos da terra, mais temidos da terra. Mas a promessa que Deus tinha dado a Abrão, Deus ainda não tinha cumprido. E Abrão,
estava decepcionado. Talvez isso possa estar acontecendo comigo e com você. Talvez há 10 anos atrás, Deus abriu a sua boca e falou comigo e falou com você. Talvez há 20 anos atrás, Deus trouxe uma mensagem profética, uma mensagem revelada, uma visão, uma orientação dos céus para o meu e para o seu coração. E os anos estão se passando, e você não vê se cumprir aquilo que Deus falou. E você entra numa tremenda crise. Será que Deus falou ou não falou? E quando a palavra demora a cumprir, a palavra do Senhor diz que o coração cansa, a alma adoece com a promessa demorada, ou com a resposta demorada. E aí, talvez, da mesma forma que Abraão estava frustrado, porque Deus tinha falado e não estava se cumprindo, talvez também você tenha caminhado frustrada, porque você tem uma esperança que Deus vai mudar a sua história, que Deus vai mudar a sua visão, que Deus vai ampliar o seu campo de conquistas, e você se sente encurralado. Dá uma impressão que o céu não está contribuindo com a promessa que Deus liberou sobre a sua vida, com o decreto que Deus fez para o seu coração. E Abraão estava assim. Só que nós vamos encontrar na palavra do Senhor, Abraão não escondendo a sua frustração, Abraão não escondendo a sua decepção. E ele fala isso com Deus. Ele fala: Deus, os anos se passaram, eu já me tornei velho, o Senhor não cumpriu a tua promessa, o Senhor falou, mas o Senhor não realizou. E eu estou muito frustrado, porque agora que eu sou velho, agora que a minha mulher é velha, ela não pode mais gerar filho, nem menstruação ela tem mais, ela já não tem mais condições nenhuma de gerar um filho. E eu estou dizendo para o Senhor que eu acreditei no que o Senhor falou, eu caminhei crendo na promessa que o Senhor disse, e o Senhor não fez. Depois você pode chegar em casa e ir lá para o capítulo 15, e você vai ver essa conversa de Abraão com Deus. E Deus fala para Abraão: Abraão, você está equivocado, você é velho, sua esposa também, humanamente a sua esposa não tem como gerar. Mas eu não falei de algo natural, eu falei de algo sobrenatural. E se o que eu estou dizendo é sobrenatural, é de forma sobrenatural que eu vou mover. Então uma idosa pode engravidar debaixo da mão daquele que faz o impossível acontecer. E nós sabemos o que acontece. Nós sabemos que Sara engravida. E nós sabemos que Isaac nasce. Só que Isaac nasce e ele se torna o motivo da alegria de Abraão. Os olhos de Abraão estavam todos voltados para Isaac. Imagina, um idoso, já não podendo mais ter filhos, agora com um pequenininho correndo para tudo quanto é canto, crescendo, aquela vozinha deliciosa de criança, com todas as, atrapalhadas que crianças fazem, que é muito gostoso. Outro dia eu estava ouvindo um bebê chorar, eu falei assim: que gostoso ouvir esse bebê chorar. Ele chorou bastante tempo. Aí o meu marido disse assim: porque é dos outros, né? Você só está escutando de longe. Eu falei: não, é gostoso ouvir bebê chorar, é gostoso ouvir criança chorar. Então, quando Isaac, e a palavra do Senhor vai dizer que Isaac não é uma criança comum também. Ele tinha traços especiais. Ele foi gerado por uma palavra profética. Ele foi resposta sobrenatural de um milagre para um homem que estava andando em obediência. Ele foi sinal da fidelidade de Deus com aquele que Deus colocou um desafio nas suas mãos e foi corajoso o suficiente para obedecer e ir em direção ao que Deus tinha falado. Só que chega um momento crucial da vida de Abraão, quando Deus quer saber se toda aquela alegria, se toda aquela babação, como a gente gosta de dizer, se todo aquele prazer
que Abrão tinha em relação ao seu filho, ele não era a prioridade do coração de Abrão. Se Deus ainda ocupava o centro do coração de Abrão. E Deus faz uma prova que nenhum de nós queremos passar. E que prova é essa? Deus chega para Abrão e diz: Abrão, eu quero que você faça um altar. E no lugar do cordeiro, você entrega seu filho. Em vez de você levar um cordeiro para ser sacrificado, eu quero que você suba para o Moriá. E eu quero que no lugar do cordeiro, o seu filho é sacrificado. Eu quero o seu filho de volta. Eu te dei, e agora eu quero de volta. A palavra do Senhor diz que Abrão faz algo muito interessante. Primeiro, ele não conta para Sara. Se ele contasse para Sara, ia dar aquele B.O. Ela não ia deixar. Vocês acham que ia? Não ia. Não foi ela que teve a palavra revelada, foi ele. Não foi ela que viu o anjo, foi ele. Não foi ela que ouviu a voz, foi ele. Então, se ele contasse para ela, ela ia estragar tudo. Primeira coisa, ele não conta para ela. E ele vai para o Moriá. E a palavra do Senhor fala sobre a conversa para o Moriá. E a conversa é confrontante. Porque ele não estava andando com um qualquer. Ele não estava andando com um servo. Ele estava andando com um filho amado. Ele estava andando com um filho esperado. Não foi um ano ou dois. Foram inúmeros anos esperando por aquela promessa se cumprir. E agora a voz daquele amado, aquela doce voz do menino que era realmente a grande resposta de Deus, diz: papai, a lenha está aqui, o cutelo também, mas onde está o cordeiro? Essa era a pergunta. A lenha nós estamos levando, o cutelo também, mas onde está o cordeiro? E qual era a resposta de Abrão? Abrão não sabia o que Deus ia fazer. Deus não disse para Abrão como ele iria agir. Abrão precisou mais uma vez ser esticado na sua dependência, ser esticado na sua confiança, revelar o mais profundo do seu coração. E a resposta de Abrão era simples: o nosso Deus vai prover. Nós não temos o cordeiro, mas o nosso Deus vai prover. Interessante, queridos, que nós estamos falando de um homem idoso, que vai com seu filho adolescente para o Moriá. E a ordem de Deus era seu pai sacrificá-lo em obediência ao Senhor. Abrão levanta o altar. E o que me choca é que Isaac está ali ajudando Abrão a levantar o altar. Enquanto Abrão está juntando as pedras para fazer o altar, para o sacrifício do cordeiro, Isaac está ali, ajudando levantar as pedras, na possibilidade, o lugar do seu sacrifício. E a palavra do Senhor vai nos mostrar que Abrão toma seu filho e o coloca sobre o altar. Só que nós precisamos entender algo aqui. Se Abrão era muito idoso e seu filho já era adolescente, houve um consentimento de Isaac em se deixar colocar no altar. Quando Isaac se depara com a movimentação do seu pai para colocá-lo sobre o altar, para amarrá-lo e fazer dele o cordeiro sacrificado, houve consentimento, porque para um idoso, um adolescente o derrubaria facilmente. Um adolescente tem mais força do que um idoso. Então nós vamos entender que houve um consentimento de Isaac, permitir Deus cumprir a palavra, a orientação do Pai, de Deus. E nós sabemos muito bem que quando Abrão levanta o cutelo para sacrificar seu filho, uma voz brada, impedindo Abrão de sacrificar seu filho. E quando ele olha em volta, tem um cordeiro preparado para o sacrifício.
Então eu estou querendo te dizer que ouvir a voz do Senhor e colocar os pés no caminho do seu propósito não quer dizer que não vai haver eventos difíceis para você responder. A gente cria uma ilusão que a partir do momento que nós obedecemos o Senhor, que a partir do momento que nós andamos debaixo da revelação e da palavra do Senhor, nós estamos blindados. Nada vai acontecer conosco. Dificuldade nenhuma vai bater a nossa porta, perda nenhuma nós vamos ter que administrar, sofrimento nenhum nós vamos ter que suportar. Nós estamos olhando para Abrão e estamos entendendo que ir em direção ao propósito do Senhor não nos tira das possibilidades de eventos confrontantes. Porque os eventos confrontantes da sua vida é para te alargar, é para te fazer crescer, é para te amadurecer, é para provar o seu coração. Só que, para Abrão, a dinâmica de Deus é: sai da terra, vai em direção ao que o Senhor realmente quer fazer. Mas, quando nós olhamos para Isaac, qual é a dinâmica de Deus com Isaac? A dinâmica de Deus com Abrão: sai da terra, Abrão. Eu vou te mostrar um lugar aonde eu quero que você fique. Mesmo você me obedecendo, mesmo você me amando, mesmo você andando em minha direção, você vai passar por eventos difíceis de serem administrados. A questão é: eu vou estar com você em todos os eventos, e o que você precisar eu vou te dar. Somente aquilo que você já tem será suficiente para você cumprir o propósito. E aí, se você quer ir para Gênesis 26, versículo 2. Se o exemplo de Abrão era sai da terra, o exemplo de Isaac é fica na terra. O tempo é outro, a dinâmica é outra e o desafio é outro. E aí, queridos, apareceu o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Abrão, em obediência a Deus, saiu da sua terra e entrou no propósito. Entrou na terra de Canaã. E ali era o propósito de Deus para Abrão. Agora o seu filho Isaac já estava na terra de Canaã. Ele já estava no lugar de promessa do pai. Por isso que nós falamos que o nosso teto precisa ser o chão dos nossos filhos. Eu como mãe, você como pai, nós precisamos entender que o nosso teto, o máximo que nós chegamos, é o chão dos nossos filhos. Então nós temos que preparar os nossos filhos para conquistar mais do que nós conquistamos, para influenciar mais do que influenciamos, para ir mais longe do que nós chegamos, porque os nossos filhos vão começar de onde estamos parando. A palavra para Abrão é: tem uma terra, e nós sabemos que essa terra é Canaã. E Isaac nasce nessa terra. Isaac nasce no lugar da promessa de Abrão. Isaac está inserido no lugar que Deus preparou e no lugar que Deus prometeu. Só que nós sabemos a história bíblica. E o que a história vai dizer? Uma grande fome chega em todos os lugares da terra naquele tempo, até mesmo em Canaã. Uma escassez, dificuldade por todos os lados. E aí, todos começam a fazer um movimento para descer para o Egito. Por quê? A conversa era: em Canaã a escassez, mas no Egito a fartura. E aí o povo começa a se movimentar em direção ao Egito. E aí Deus deixa muito claro
que ele não queria que a descendência de Abraão descesse para o Egito. E eu acho extraordinário que Deus queria, mesmo em tempo de escassez, mesmo em tempo de desafio, mesmo em tempo de luta, de cansaço, de angústia, que Isaac permanecesse em Canaã. Porque o Egito não era a terra da promessa. Pelo contrário, Egito era a terra de escravidão, não a terra de promessa. E Deus intervém. Quando Isaac começa a juntar, tudo que pertencia a ele, e fazer o movimento de descer para o Egito, Deus intervém. E Deus diz para Isaac: não desça para o Egito. Não sai daqui de Canaã. E é isso que eu e você vamos precisar entender. O desafio para Abraão é: sai. O desafio para Isaac: fica. Se você está fora da promessa do Senhor, se você está distante do propósito de Deus, a palavra para você nessa noite é: sai da onde você está, se movimenta, vai em direção ao propósito de Deus, que algo extraordinário está preparado para você. Você poderá ter eventos de lutas e desafios, mas em tudo o Senhor vai te sustentar e vai te abençoar. Mas se você já está no lugar da promessa, talvez você vai estar dizendo: eu estou no tempo da luta, eu estou no tempo do sofrimento, tem angústia por todo lado, eu sou ameaçada por todo lado, eu sou envergonhada por todo lado. Deus está dizendo para você, como disse para Isaac: olha, não importa o que está acontecendo à sua volta, não importa se estão dizendo que lá no Egito tem provisão. Olha, Isaac, eu dei uma ordem para o seu pai, e eu quero que você obedeça a minha voz. Fica em Canaã. Não saia de Canaã, porque o seu lugar é aqui. Se você não sair do propósito, a bênção do Senhor vai te alcançar de forma poderosa. Você pode sim enfrentar dificuldades. Quem aqui não enfrenta? Qual de nós aqui, reunidos nessa noite, não temos uma história difícil para contar? Você já conhece a minha. Quantos momentos, quantos eventos de grandes dificuldades eu tive que enfrentar e enfrento até hoje. Quantas decisões difíceis eu já tive que tomar e tomo até hoje, e tenho que tomar até hoje. Mas se você for corajoso o suficiente para não abandonar o propósito e permanecer, mesmo no tempo de guerra, mesmo no tempo de ameaça, você vai ver e desfrutar da honra do Senhor sobre você. Então, às vezes a gente acha que o momento é sair, mas Deus vai dizer: é ficar. Porque se você não ficar, você vai perder tudo que já foi conquistado. Isaac já tinha uma grande conquista, toda a herança do seu pai, toda a história do seu pai. E agora ele precisa realmente responder. Não desobedecendo, mas obedecendo o Senhor. E aí a palavra vai falar para nós que algo muito extraordinário acontece. Porque colheita em tempo de fartura é fácil, mas colheita em tempo de escassez é difícil. E aí, se você vai comigo para o capítulo 26, versículo 12 e versículo 3, nós vamos ver a dinâmica de Deus com Isaac. Porque, queridos, sair nem sempre é sinal de coragem. Você precisa muito mais de coragem para obedecer do que para se esquivar. Você precisa muito mais de coragem para permanecer nos desertos da sua vida do que aceitar as promessas do Egito. Você precisa muito mais de coragem para avançar, para obedecer, para permanecer
permanecer no centro da vontade do Senhor do que desviar. É mais fácil desviar. É mais fácil se esquivar. É mais fácil desobedecer. Só que Isaac, ele é corajoso o suficiente para obedecer. Gênesis 26, 12 e 13. Semeou Isaac naquela terra. E no mesmo ano, recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Então eu quero dizer para você, e essa frase eu já falei inúmeras vezes aqui no altar. Não é o lugar que te abençoa, é você que abençoa o lugar. Aquilo que não prospera na mão dos outros, prospera nas suas mãos, que é obediente. A terra que não frutifica para os outros, frutifica na sua vida, porque você anda em honra com o Senhor. E a palavra do Senhor, ela é específica. Aquele que anda em obediência, recebe a multiplicação da honra e da bênção sobre a sua vida. Então, você é desafiado a permanecer em obediência, porque Deus honra a obediência. Se Isaac não tivesse ouvido o Senhor e tivesse descido para o Egito, talvez ele iria semear e não iria colher. Talvez ele iria semear e ia até ter uma colheita, mas uma colheita escassa. Só que lá no deserto, debaixo da obediência do Senhor, na terra seca, ainda tendo todos os inimigos roubando os poços que ele abria, e para evitar confusão, para evitar brigas, ele ia se movimentando e deixando os poços. Quantos poços de Isaac foram entulhados por causa do inimigo, mesmo em tempo de escassez e no deserto? Só que a palavra do Senhor diz: semeou Isaac e recebeu 100 por um, se tornou um homem riquíssimo, porque o Senhor o abençoava. Não adianta você querer prosperar do seu jeito. Você vai gastar muita energia e vai ter pouca colheita. Agora eu quero te desafiar a andar em obediência. Eu quero te desafiar a andar em honra. Faz uma prova com Deus. Começa a andar em obediência, começa a andar em honra. E verifica se a bênção da honra de Deus não estará sobre você e não estará sobre a sua família. Queridos, eu vejo isso na prática, o cuidado, o amor, a multiplicação da honra, a multiplicação da bênção de Deus. Então eu não estou te desafiando a crer em algo que eu não tenho certeza que vai acontecer. Eu estou dizendo para você, se você for corajoso o suficiente para ser obediente, porque tem que ser muito corajoso para ser obediente. Se você não for muito corajoso, você não será. Eu já falei para vocês algumas vezes aqui. Quando eu cheguei aqui em Muriaé, eu chorei por 6 meses, gente. Por 6 meses eu chorava todos os dias. Porque eu não tinha uma visão para esse lugar. Eu não sabia o que Deus queria fazer aqui. E o Ronald falava comigo assim, nós morávamos aqui, né? Se vocês lembram do templo antigo, o templo era aqui, aqui no meio tinha um prédio, lá no canto era a casa pastoral. Nós morávamos na casa pastoral. E muitas vezes tinham pessoas aqui no templo, no prédiozinho, na área administrativa à noite, trabalhando. E o Ronald falava comigo assim: Rosângela, os outros vão te ouvir chorar. Porque eu sentava no chão da minha sala e eu chorava alto. Eu não queria estar aqui, gente. Eu não planejei isso na minha vida. Eu estava em obediência. Quando o bispo
me chama e me disse que eu teria que vir para cá, o pastor queria me substituir. Ele chegou para mim e disse assim: Rosângela, você é a única pessoa que pode fazer alguma coisa. Porque se você bater o pé e dizer que não vai, você vai ficar onde você está. E eu olho para ele e disse assim: olha, eu não vou fazer nada. É muito difícil poder fazer, ou poder tomar decisões, que vai atender o desejo do seu coração, e você não fazer por obediência. Naquele momento eu poderia tomar uma decisão, e se eu tomasse, tudo iria ficar do meu jeito. E ele me pressionando: você pode fazer, você é a única pessoa que pode fazer. E eu falava: não vou fazer. E quando eu chego em Vitória, a minha igreja toda estava no aeroporto me aguardando. E quando eu chego, aquela multidão no aeroporto me aguardando, todos os pastores do Espírito Santo estavam no mesmo voo. E aí eu virei para os colegas e disse assim: seguram a ponta comigo, hein, gente. E aí eu ouvi os comentários assim: quem é importante está chegando nesse voo, para ter tanta gente assim esperando essa pessoa? Eu ouvi os comentários. E aí a minha igreja ali no aeroporto, todo mundo desesperado, todo mundo chorando, dizendo: pastora, nós vamos brigar com o bispo, nós vamos desobedecer, nós vamos fazer, nós vamos acontecer. E eu dizer: não, porque vocês me ouviram pregar sempre sobre obediência, e agora nós vamos obedecer. Vai ser bom para vocês, e vai ser bom para mim. Nós poderemos até sofrer, mas a bênção de Deus estará sobre nós. E aí, queridos, depois de uns 6 meses aqui, eu cheguei para o pastor Daniel, e falei com o pastor Daniel assim: Daniel, arruma umas 5, 6 pessoas que oram, e vão para o monte comigo, 7 dias no monte. Vocês não vão ouvir a minha voz. E aí ele chamou, já contei isso para vocês, ele chamou algumas pessoas. E aí fomos para o monte 7 dias. Quando nós voltamos de lá, eu tinha uma palavra de Deus. Eu tinha uma visão de Deus. E eu subi profundamente ferida, mas eu desci totalmente curada, porque eu tinha uma visão de Deus. Mas o que eu quero relatar, que é o que mexe comigo, que quando Deus tinha me dado a visão do que Ele vai fazer conosco, do que Ele já está fazendo e do que Ele vai fazer, eu sabia das dificuldades que eu iria enfrentar, eu sabia das lutas que eu iria travar, eu sabia do cansaço que eu iria ter que administrar. E aí, quando eu estava para definir sobre a demolição de tudo que tinha construído aqui, eu desci pela rua São Pedro e parei ali na rua do Carne e Companhia. E de lá em pé, eu fiquei olhando para cá e eu via o templo direitinho aqui, nesse canto aqui de lá. A gente via o templo todo. Se alguém lembra, vocês vão lembrar, né, gente? Via tudo. Eu fiquei chorando. Pensa numa mulher chorando no meio da rua. Parece doida, não parece? Quem é essa louca? Parada no meio da rua e chorando. E era assim que eu estava. Porque quando eu estava de lá, olhando para cá, eu falei: Deus, eu entendi a sua visão. Eu sei o que o Senhor quer fazer. Mas eu também sei o que eu vou sofrer. Eu também sei o preço que eu vou pagar. Eu também sei o quanto eu vou chorar, o quanto eu vou ter que me esforçar, o quanto eu vou ter que depender. Ah, Deus, eu não estou querendo enfrentar isso não. Eu subi para o monte para pedir visão, eu subi para o monte para ouvir a sua voz, eu subi para o monte para ter direção, mas a direção que o Senhor me deu, eu não estou querendo obedecer, porque eu sei que eu vou sofrer muito. Muitos não só não vão compreender, mas vão resistir. E os que resistem faz muito barulho. E aí Deus fala comigo de forma impactante. Deus diz assim: você pode ficar e não fazer
Só que você vai ficar sozinha. Agora, se você quiser ir e fazer, então eu estarei te sustentando todo o tempo. E eu quero dizer para vocês que eu tive que tomar uma decisão. Ou ficar na minha zona de conforto, como Abraão poderia ter ficado. Ou descer para o Egito, como Isaac poderia ter descido. Mas Abraão foi corajoso o suficiente para sair e ir em direção ao Senhor. E Isaac foi corajoso o suficiente para ficar, mesmo em tempo de escassez. Aquele que saiu em obediência, aquele que ficou em obediência, recebeu a honra do Senhor na história, recebeu a honra do Senhor na sua vida. E eu quero te dizer, nesses 10 anos que estamos aqui, nós também temos recebido a honra do Senhor. Nós temos lutado muito, mas não temos lutado sozinhos. O Senhor tem estado conosco. Mas Abraão sai, Isaac fica. E qual é o exemplo de Jacó então? Se o exemplo de Abraão é sair em obediência, se o exemplo de Isaac é ficar em obediência, qual é o exemplo de Jacó? O que Jacó nos ensina? Jacó nos ensina a voltar para a terra. Então eu quero convidar você a abrir Gênesis, capítulo 31, versículo 3. Gênesis, capítulo 31, versículo 3. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de seus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Vai ter um momento que nós vamos ter que ter coragem para voltar. Vai ter momento que nós vamos ter que enfrentar os nossos dramas, as nossas decepções, as nossas inquietações, e nós vamos precisar voltar. E para voltar, tem que ter muita coragem. Porque é mais fácil ficar do que ter que voltar. Porque os dramas para a volta são mais doloridos do que os dramas que enfrentamos quando permanecemos. Nós sabemos muito bem da história de Jacó. Jacó não precisava fazer nada para Deus cumprir o que Deus queria fazer com ele. Deus já tinha dito para Jacó que ele seria aquele que tomaria a bênção da primogenitura. Ele não precisava roubar, precisava? Não. Ele precisava apenas obedecer e confiar. Só que nós sabemos muito bem que o pecado de Jacó foi muito grave, porque Jacó enganou seu pai, e Jacó roubou seu irmão, Jacó traiu a sua família, Jacó rompeu com os princípios morais, e porque ele fez tudo isso, ele teve que sair da sua terra fugido. E Jacó teve chance de voltar atrás. Quando ele entra no quarto do pai, e o pai não enxergava mais, e era o momento dele receber a bênção da primogenitura, Isaac desconfia que tinha algo muito errado. Isaac pede Jacó para aproximar-se dele, para ele tocar. Porque Esaú era peludo, Isaac não tinha tanto pelo. Quando Isaac desconfia que tem alguma coisa errada, ele diz para Jacó: aproxima de mim. E aí Jacó aproxima. E quando Jacó aproxima com a veste de Esaú e com vários matos passados pelo corpo, Isaac diz assim: o meu filho tem cheiro da erva, mas aquele não era o cheiro de Jacó.
Aquele era o cheiro de Esaú. Aí Isaac toca nos braços de Jacó. E o que Jacó fez? Envolveu o seu braço com um pelo de animal para o pai tocar e ser enganado. E aí Isaac vai dizer: a voz é de Jacó, mas a pele é de Esaú. E mesmo assim, Isaac define a bênção sobre Jacó. E aí, por causa dessa postura inadequada, por causa dessa quebra de honra, por causa dessa mentira, por causa dessa traição, Jacó não pode ficar na casa de seus pais. Jacó não pôde ficar na terra. Jacó tem que sair. Jacó tem que ir embora. E nós sabemos muito bem o que acontece. O pecado de Jacó foi tão grave que Jacó sai de Canaã. E por muitos anos, Jacó tem que ficar administrando as dificuldades que aquela decisão trouxe para a sua vida. Ele enganou, ele também era enganado. Ele roubou, ele também era roubado. Ele afrontou, ele também era afrontado. Porque a lei da semeadura, ela nunca vai mentir. O que plantamos, nós colheremos. Não adianta fugir. O que você planta, você vai colher. Então preste muita atenção na semente que você vai lançar sobre a terra. Preste muita atenção de como você vai administrar as dificuldades que baterem em sua porta. Aí eu vou olhar para a palavra que Jacó, ele não só sai de Canaã, ele sai do propósito. Ele sai do centro da vontade do Senhor. O problema não é sair apenas. O problema é que quando eu saio de Canaã, eu saio do propósito. E quando eu saio do propósito, eu vou ser exposto a eventos difíceis, nos quais eu vou precisar administrar, e não adianta eu tentar fugir. Jacó ficou aproximadamente 20 anos. Sabe o que é ficar 20 anos fora da promessa? Sabe o que é ficar 20 anos perambulando em desobediência? Sabe o que ficar 20 anos fora daquilo que Deus preparou para você? Se achando sábio o suficiente para fazer suas escolhas, para tomar as suas decisões, para não querer que Deus intervenha, para não querer responder o Senhor, para não pagar o preço da obediência. 20 anos. Só que, depois desses 20 anos, longe do propósito de Deus, sofrendo todos os embates da vida, eu fico imaginando o drama interno de Jacó. Eu fico imaginando Jacó pensando assim: se eu não tivesse feito tudo o que eu fiz, a minha vida podia ser diferente. Se eu não tivesse tomado decisões tão erradas, a minha família, eu poderia estar com a minha família. Se eu não tivesse sido pretensioso demais, eu estaria no conforto da casa do meu pai. E agora Jacó está distante, em torno de 20 anos. Mas o sofrimento, os embates, as guerras, as traições, tudo que Jacó enfrenta nos 20 anos fora de Canaã, tudo o que aconteceu, serviu para quebrantar o coração de Jacó. Então eu quero dizer para você, você tem a escolha de ficar em obediência, no centro da vontade do Senhor, ou sair do centro da vontade do Senhor. Você pode ser assertivo em ficar dentro do propósito de Deus,
E você pode ser insensato e não permanecer na presença do Senhor. Saiba que no centro da vontade de Deus, todas as vezes que você se cansar, Ele vai te tomar pelas mãos e vai providenciar descanso para você. Todas as vezes que você chorar, Ele vai estar lá, promovendo consolo para o seu coração. Todas as vezes que te quebrarem, a mão poderosa dEle vai mover sobre você e vai trazer restauração. Sabe, aqueles que ficam de longe tentando ver a sua queda vão ficar cheios de raiva, porque quando eles pensarem que você não vai mais dar conta, você se levanta cheio de energia, você se levanta cheio de coragem, você se levanta cheio de força, porque quem te coloca de pé é aquele que te convidou para estar no centro do teu propósito. Só que esse homem, Jacó, 20 anos fora de Canaã, enquanto ele teve que administrar a trapaça do seu sogro, quando ele teve que administrar as tensões dos pastores nos quais ele trabalhava, quando ele teve que trabalhar 14 anos para casar com a mulher que ele amava, o seu coração foi se quebrantando. Agora eu vou te fazer uma pergunta bem crucial, meu querido. Se um dia, porque você se frustrou, se cansou, se decepcionou, você saiu do centro da vontade de Deus, você prefere administrar as pressões fora do propósito do que as pressões dentro do propósito? Eu vou te dizer que as pressões dentro do propósito são mais fáceis de serem respondidas do que as pressões fora do propósito de Deus. Jacó foi sofrendo tanto, se sentindo solitário, se sentindo isolado, se sentindo abandonado, se sentindo culpado. A pior coisa que um homem pode carregar na vida ou uma mulher é a culpa. A culpa de não ter sido assertivo. A culpa de não ser corajoso ou corajosa o suficiente para fazer o que Deus mandou. A culpa por ter machucado a sua família e quebrado a sua família. A culpa por não ter sido sábio para administrar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Quando você olha para trás e percebe que tudo poderia ter sido diferente e por causa da sua escolha, o resultado que você tem hoje não é favorável. A pior coisa que um homem ou uma mulher pode carregar na vida. Porque eu brinco com o pessoal assim, a gente passa os nossos perrengues, mas a gente enche a boca para dizer, estou no centro da vontade de Deus. É difícil, mas eu estou em obediência. E aquele que anda em obediência, sempre Deus vai honrar. Mas aí, por causa do quebrantamento produzido no coração de Jacó, por estar fora do propósito, por não estar em Canaã, junto com a sua família, esse quebrantamento leva Jacó a ouvir Deus. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Gente, eu estou tendo que beber muita água, estou tomando muito antibiótico, então a boca está muito seca. Eu quero que você coloque uma coisa no seu coração. A desobediência cansa. A desobediência vai te levar à exaustão emocional, à exaustão física, à exaustão espiritual. A obediência nos traz refrigério. A obediência nos traz descanso. A obediência nos traz paz. Mas a desobediência cansa, ela suga as nossas forças, ela tira a nossa esperança e ela rouba a nossa alegria. Aí porque o coração de Jacó se quebranta, Deus diz para Jacó, agora é hora de voltar, Jacó.
Chega de fugir. Chega de fazer do seu jeito. Chega de se esquivar. E o que a gente fala? A gente sempre vai dizer que a obediência exige confiança em Deus. A obediência exige coragem. Então, é hora de Jacó ouvir o que Deus estava dizendo e tomar o caminho de volta. Só que voltar tinha muitas implicações. Para voltar, Jacó teria que quebrar a estrutura de orgulho que estava dentro dele. Quem sai em desobediência tem muita dificuldade de voltar para a obediência. Porque voltar para a obediência é legitimar a sua atitude errada, é enfrentar os erros que você cometeu na tomada de decisão errada. Aí eu olho para a história e vou vendo, que Jacó, ele precisou quebrar a sua estrutura de orgulho. E depois, vamos lembrar uma coisa. Jacó tem uma experiência com Deus logo que ele está fugindo. Deus fala com ele. Depois há um grande silêncio de Deus com Jacó. E agora, quando Deus dá uma ordem, volta Jacó. Antes de Jacó encontrar com seu irmão, antes de Jacó ver os seus pais, e antes de Jacó pisar em Canaã, o que precisou acontecer? Precisou acontecer um encontro íntimo. Precisou acontecer uma experiência particular. Precisou Jacó entender a sua estrutura. E Deus se apresenta para Jacó na forma de um anjo. E ele começa a lutar com esse anjo. E nós sabemos muito bem o que acontece. A luta foi tão grande. E diz que Jacó lutou a noite inteira, ao ponto de sair tocado na sua articulação da coxa, o que o fez ficar manco. Ele precisou dar uma resposta pontual para Deus. E qual foi a resposta pontual que Jacó precisou dar para Deus? Jacó precisou verificar qual era o peso do nome que ele carregava. Porque o significado do nome Jacó, todos nós sabemos: trapaceador, mentiroso. Como é que uma mãe põe um nome desse no filho, gente? Pensa bem. Trapaceador, mentiroso, enganador. E aí o que precisa acontecer nesse confronto? Nós sabemos muito bem o que acontece na experiência de Peniel, e eu não vou falar a respeito disso aqui, porque vocês estão sendo convidados para o impacto, e no impacto vocês vão ouvir muito bem o que acontece em Peniel, como que Deus se revela, como que Deus fala, como que Deus age, como que Deus se move. Então eu não vou falar sobre isso aqui no altar, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: só volta quem adquire experiência. Se você não for tocado, se você saiu do centro da vontade de Deus, e se você não for tocado pelo Espírito, se você não tiver uma experiência particular, se o seu coração não voltar a queimar, se você não tiver mais saudade do altar, se você não quiser colocar os seus dons à disposição do Senhor, se você não quiser ser instrumento para a glória do nome do nosso Deus, você vai permanecer no Egito. Você não volta para Canaã. Porque o orgulho não deixa. E o orgulho tem muitas faces. O que vão pensar de mim? Eu já saí de lá, para que eu vou voltar? Eu sei tudo o que acontece lá. Eu vou me decepcionar de novo. Vão me quebrar de novo. Vão me trair de novo. Gente, o orgulho tem muitas faces. Só que nós sabemos muito bem
que a nossa experiência particular com Deus muda a nossa identidade. E se você precisa voltar, se você tem que voltar para o centro do propósito de Deus, então eu vou te afirmar que a sua identidade vai ser transformada. Até aquele dia, o nome daquele rapaz era Jacó. Mas a partir daquele encontro, ele deixou de ser Jacó para ser Israel. E se Jacó era trapaceador, enganador, Israel significava ser príncipe. E é isso que o Senhor faz com aquele que tem coragem suficiente para voltar para o centro da vontade do Senhor. Você se torna príncipe ou princesa na presença de Deus. E aí, meu querido, minha querida, receber uma nova identidade. Receber uma nova identidade revela que nós fizemos a escolha correta. Porque o mais importante é a nossa fidelidade ao propósito de Deus. O mais importante não é se nós vamos ser questionados na nossa decisão. O mais importante é aceitar o desafio do propósito de Deus, como Abraão aceitou. Não só aceitar o desafio de entrar no propósito de Deus, como Abraão aceitou, mas aceitar a exortação para não sair do propósito de Deus. O que tem que ficar claro aos meus olhos e aos seus olhos, que Isaac, ele não recebe apenas orientação, mas ele é exortado. Isaac não sai, Isaac não desce, Isaac não faz como você está planejando, Isaac permanece. É tempo difícil, a sequidão para todos os lados, a escassez é a realidade de Canaã, mas eu estou dizendo, não desce, fica, porque eu vou sustentar você enquanto você estiver na minha vontade. Ser exortado. E a maioria de nós não aceitamos exortação. Eu sou pastora de uma igreja local há praticamente 30 anos. E eu sei o que acontece todas as vezes que eu exorto alguém. Sempre que nós precisamos exortar alguém, nós enfrentamos dificuldades. Porque nós nos tornamos a bruxa do 71. Só que isso é confortável para nós. Isso é confortável para nós porque eu gosto de dizer o seguinte: eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei o que eu preciso fazer. E eu estou disposta a pagar qualquer preço para estar no centro da vontade de Deus. E eu comentei que a nossa liderança, sexta-feira, uma das ministrações que eu fiz quarta-feira lá em Santa Terezinha, uma frase do Bill Johnson. Ele diz assim, que promessa é o preço que uma geração paga para outra viver de graça. Isso impactou o meu coração. Promessa é o preço que eu estou pagando para essa igreja ser avivada. E a próxima geração que vier vai viver um grande avivamento nesse lugar. Porque nós sabemos o que precisamos fazer. Nós estamos no centro da vontade do Senhor. E nós estamos respondendo os desafios. O que estamos pagando o preço hoje, a próxima geração vai desfrutar com uma alegria. Enquanto nós estamos no templo improvisado, enquanto nós estamos no meio da construção, enquanto nós estamos passando todo o aperto para construir, a próxima geração vai usufruir de tudo isso de graça. Eu quero dizer para você que os nossos netos, eles vão subir e descer de elevadores, eles vão ter salas confortantes, eles vão ter uma faculdade segundo os nossos princípios, porque essa geração está pagando preço, essa geração está respondendo o processo, essa geração está dentro do propósito, e ninguém vai nos parar, porque não está
estamos andando na nossa visão. Estamos andando na visão que o Senhor nos deu. E a visão de Deus tem um preço para quem recebe e para quem acredita. Então, se vocês creem realmente que eu recebi uma visão do coração de Deus, e que todos nós estamos trabalhando para alcançar esse objetivo, eu sofro pressão e vocês sofrem também. Eu sofro pressão e vocês sofrem também. Só que vai ser muito gostoso, não vai? Fala sério. Vai ser muito lindo quando nós chegarmos aqui, daqui uns 10 anos, a gente vê a próxima geração tendo um conforto que nós não tivemos. Vai ser maravilhoso. E nós vamos dizer, valeu a pena. Valeu a pena. Agora, e se eu sair do propósito, pastora? O que eu faço? Volta. Volta. Porque se você não voltar, você vai continuar com a identidade quebrada que você está. Mas se você voltar, a sua identidade vai ser restaurada. Porque quando Jacó volta, depois a próxima geração vai dizer, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Identidade restaurada. A restauração da minha identidade faz com que os céus diz, eu sou o Deus dela. Eu sou aquele que a protege. Eu sou aquele que estou presente. Ah, meu querido, minha querida, eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus da Rosângela. Eu sou o Deus da Natasha. Eu sou o Deus do Ronald. Eu sou o Deus da Elisamar. Coloca o seu nome, acrescenta o seu nome na declaração dos céus. Ele não é só o Deus de Jacó, Ele não é só o Deus de Isaac e de Abraão, Ele é o nosso Deus. Ele vai te sustentar, Ele vai te abençoar. Se a sua identidade precisa ser restaurada, se você precisa experimentar uma nova unção, se você precisa de uma nova revelação, se você precisa chegar no propósito, se você precisa que a sua terra seca brote. Eu gosto muito daquele texto que agora eu não lembro de qual é o texto, mas depois você vai lá para pesquisa. Quando uma pessoa começa a clamar e bater na terra e dizer, brota água, brota água, brota água. Então eu quero dizer para você que nessa noite talvez você possa estar numa terra muito seca. Talvez você está passando por um tempo de escassez, como Isaac estava enfrentando. Mas naquele tempo, Isaac semeou e colheu 100 por 1. Eu vou liberar uma palavra para você. Só não é sustentado, só não é honrado, em tempo de escassez, aquele que não está em obediência. Porque o que está em obediência, mesmo em tempo de escassez, floresce. Mesmo em tempo de escassez tem colheita abundante. Mesmo em tempo de escassez a festa, a dança, a alegria, a celebração. Porque essa é a face de Deus para nós. Ele te confronta, Ele te exorta, Ele te provoca, Ele te chama, mas Ele também te sustenta. E é isso que nós precisamos, do sustento de Deus. Amém? Eu quero convidar você a colocar-se de pé. Eu gostaria muito que você fechasse os seus olhos.
você curvasse a sua cabeça e que você começasse a falar com Deus. Quem é você hoje? Abraão? Aquele que Deus está esticando, alargando, porque você recebeu uma promessa que é maior do que você. Essa promessa é extraordinária, mas você precisa de confiança para chegar lá. Quem é você, Isaac? Todos à sua volta estão em movimento, se afastando do propósito, e você também está querendo ir. E aí nessa noite, você ouve o Senhor dizendo: fica no centro da minha vontade, porque eu vou te honrar. Ou você é o Jacó desse tempo, por frustrações, por cansaço, por decepções, por perdas, você preferiu deixar o propósito, você preferiu se proteger, em não se comprometer com o propósito. E aí, Deus está dizendo: volta. Eu quero te dar uma experiência. E eu quero tocar na sua vida poderosamente.